Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões que vai acontecer no Newton Santos, o Vasco tirando aí o Flamengo da zona de conforto, de jogar no Maracanã, né? Agora fica a questão, né? Que armas o Vasco vai usar para conseguir vencer o favorito Flamengo? A gente vai falar também de Palmeiras e São Bernardo, que vai acontecer mais tarde, Campeonato Paulista, o São Bernardo com a segunda melhor campanha do campeonato e o Palmeiras buscando aí fortalecer a sua identidade com o Abel Ferreira. Mas eu convido a você, torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, torcedor de todos os clubes ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para se inscrever no nosso canal. Estamos próximos dos 40 mil inscritos e agradecemos demais a moral de vocês. Não esquece também de deixar o like. Vamos lá. O Vasco escolheu o estádio Newton Santos, com grama sintética, a gente já sabe, né? A melhor grama sintética do Brasil, que favorece o jogo de futebol bem jogado, né? Que não é um jogo aplicado pelo Fábio Carille, né? É um jogo aplicado pelo Filipe Luís. O Flamengo hoje joga um futebol vistoso, né? Agora, a escolha do Newton Santos, em vez de colocar o jogo no Maracanã, ele é importante. O Eric Faria, jornalista do Grupo Globo, vai falar sobre isso. Ele tira o Flamengo da zona de conforto do Maracanã. É um campo diferente para o Flamengo jogar. E a gente sabe que tem diferença da grama natural, principalmente uma grama maltratada, né, para a grama do Newton Santos. Agora, eu repito, tira da zona de conforto até determinado momento do jogo, né? Porque a grama do Newton Santos favorece muito mais ao Flamengo do que ao Vasco da Gama, porque o Flamengo joga mais futebol, o Flamengo propõe mais jogo. E eu estou muito curioso para saber o que o Vasco vai conseguir fazer de diferente da última partida contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, basicamente, todo mundo sabe que é a opinião da equipe do Dois Toques sobre os campeonatos estaduais. Os campeonatos Carioca, Paulista, Mineiro e tal, eles só servem mesmo nas fases finais para você testar o time que está em desvantagem técnica em termos de competitividade. Porque para o Flamengo, cá para nós, não ser campeão carioca e nada é a mesma coisa. Ser campeão e não ser campeão é o mesmo efeito. Para o Flamengo, que já tem um time traçado, que já tem um time entrosado, que já tem um elenco que vai, isso é garantia, vai brigar pelos grandes títulos da temporada, porque tem elenco para isso, tá? Tem investimento para isso. Para o Flamengo, o Campeonato Carioca é só uma pré-temporada. Para o Vasco da Gama é diferente. Para o Vasco da Gama é a comprovação de que esse time pode vir a ser competitivo. O Vasco não foi competitivo contra o Fluminense, o Vasco não foi competitivo contra o Flamengo, só foi competitivo no jogo contra o Botafogo em São Januário, mas ainda é muito pouco, porque o time do Botafogo praticamente não mostrou nada até agora em 2025, sequer tinha um treinador àquela altura. Então o Vasco vai buscar uma resposta, dar uma resposta ao seu torcedor em termos de competitividade. Tira o jogo do Maracanã para tentar equilibrar um pouco mais. Vai apostar no Ryan, que voltou com muita moral, campeão sul-americano com a seleção brasileira, fazendo talvez o gol mais importante do campeonato contra a Argentina. Ele confia no Felipe Coutinho, que por mais que não seja 10% do que jogou na Europa, ainda assim é uma reserva de qualidade. E, é claro, no jogo aéreo com o Verratti. Tem o Zuccarello, que, enfim, dá lá uns espasmos de qualidade, é um bom jogador e tal. Mas o Verratti, que é ali o artilheiro do Vasco, é quem tem condição de, numa jogada aérea, desequilibrar, né? Porque no mais o time do Vasco é muito inferior ao Flamengo, que vem com força máxima, tá? Vem aí com o seu esquadrão, o De La Cruz e o Arrascaeta no meio, o Gerson como grande líder, Bruno Henrique, Plata, enfim, é o esquadrão do Flamengo que ainda tem desfalques e mesmo assim é muito superior ao Vasco da Gama. Repito, estou curioso para saber até que ponto o Vasco vai competir, porque na última partida bastou um primeiro tempo para desanimar e muito a torcida do Vasco em relação a um campeonato nacional onde vai enfrentar equipes do nível do Flamengo, né? Bom, hoje também tem Campeonato Paulista, partidas aí da fase final do Campeonato Paulista, as quartas de final, e o São Bernardo, que mostrou
inclusive no grupo do Palmeiras, né, que foi o líder, que mostrou muita qualidade, né, conta aí com o destaque ex-Corinthians, o Léo Jabá. O São Bernardo vai pegar o Palmeiras e, olha, não vou dizer que o Palmeiras é favorito, não. O Palmeiras, é claro, tem muita condição de se classificar, mas o futebol apresentado pelo São Bernardo bota aí na conta do Palmeiras um adversário difícil. Não vejo nenhuma surpresa a eliminação do Palmeiras. Se isso acontecer hoje, não é surpresa. O time de São Bernardo, muito bom, bem comandado, encaixou nesse Campeonato Paulista, tanto que foi a segunda melhor campanha. Então eu vejo aí o São Bernardo com condições de tirar o Palmeiras da zona de conforto, que não está, né? O Palmeiras não está em zona de conforto nenhuma. Dos clubes grandes foi quem teve mais dificuldades de conseguir a classificação. Só se classificou porque a Ponte Preta perdeu para o Red Bull Bragantino. Vai ser um jogo interessante e mais tarde a gente vai falar da maior contratação em termos de valores da história do Palmeiras, né? O Palmeiras trouxe o Vitor Roque. E aí, é a maior contratação do futebol brasileiro em 2025? Será? Como é que estava o Vitor Roque antes de chegar ao Palmeiras? Como é que estava o Vitor Roque antes de ir para o futebol europeu? A gente vai fazer a análise, inclusive o ranking dos clubes que mais investiram nessa primeira janela de 2025, tá certo? Mas isso fica para a segunda edição aqui do Dois Toques, a Casa do Futebol. Mais uma vez convido vocês, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com geral aí, porque Dois Toques é a Casa do Futebol.